Olá pessoal, namastê, boa a todos. A pergunta de hoje é a seguinte: professor, será que existem mesmo seres extraterrestres no mal? Tem lógica, né? A gente ouve tanto na internet as pessoas falando os confirmados, não confirmados, né? Aqueles ETs, então tem aquela alusão, né? Ai professor, será que teria uma raça avançada tecnologicamente, cientificamente, que a ponto de ter capacidade de cruzar a galáxia e serem não evoluídos espiritualmente? Será que essa lógica existe? Ou uma coisa está intimamente ligada à outra? Todas as vezes que uma raça avança, é inevitável o avanço espiritual dessa raça. O universo tem que ser um local controlado, tem que ser um local de paz, não pode ser um lugar de conflito, senão o universo não funciona. Quando perguntaram para o Buda sobre a origem do mal no mundo, o Buda então disse: não existe mal no mundo. Olha que maravilha que é o mundo, os pássaros, as árvores e tal. O mal começa, evolui e termina dentro do próprio homem. E se você estudar os nossos casos aqui, o nosso planeta, nós estamos num processo kármico. Nós estamos vivendo uma experiência densa, a experiência do ego, a experiência da individualidade. As pessoas estão programadas diariamente nos seus trabalhos, nos seus serviços, são androides, robôs. Nunca em uma escola ou faculdade ensinaram as pessoas a amar, ensinaram relacionamentos afetivos, foi ensinado sobre sexualidade. O ser humano sempre foi programado para servir o sistema de consumo. O sistema que está aí. As faculdades não estão nem pouco preocupadas em seu currículo se você está feliz, se você ser realizado. Né? Todas as ideologias políticas acham que se te dar uma casa, comida e trabalho, você não ser realizado. Né? Mas aí, né, Jesus chegava e dizia: só de pão vive o homem. Então é importante que o indivíduo entenda e compreenda que existe uma realidade subjetiva do próprio ser humano. Quando você não busca isso, a sua vida se torna um looping. E essa vida aqui na Terra é uma vida de conflitos. É uma vida que o conflito começa internamente dentro de você e você externaliza ele. Né? Você pisa nas pessoas, você compete com as pessoas o tempo todo, você compete pela mulher, você compete pelo homem, você compete pelo trabalho, né? Você compete em todos os sentidos. Isso faz do mundo uma grande guerra. As pessoas estão numa guerra com o mundo, com a sociedade. E guerra com elas mesmas. Né? Então, isso é o reflexo que a gente chama de mal. Mas você não pode imaginar que nas estrelas, né, avançadas civilizações com bilhões de anos de existência, vão ainda ficar nessas cupichinhas ali, né? Desses conflitinhos babaca, se matando por causa de mulher, né? Aquela coisa toda, né? Sendo corno aí. Então, nós temos que pensar muito mais avançado. O Ocidente, a filosofia ocidental, a religião ocidental, tem uma história, né? Sobre céu, inferno, Deus e demônio. Tem uma história. E essa história começa lá no pensamento judaico-cristão, né? Onde você tem um Deus imperador, das alturas de regras e leis, o ser humano seguir. Né? A história de Deus dá os 10 mandamentos lá, né? O povo judeu seguir. Só o povo judeu tem 10 mandamentos. Né? Nenhum outro povo na terra tem, dialogando com Deus e recebendo o mandamento. Então isso tudo é uma invenção, né? Ideológica, claro. Não tem Deus falando com o povo, né? Então, e outra, o judeu, só ele é o escolhido por Deus, né? Então, filho da puta, né? Ou seja, então é muito importante que a gente entenda, se você for estudar o budismo e o taoísmo não existe Deus. Não existe, se não existe Deus, não existe inferno, nem demônio, nem Satanás. Não existe o bem e o mal no taoísmo. Né? Esse conceito, ele é diluído, ele não existe. Então, quem prega, né, que tem mal é aquele que olha o universo pela ótica do judaísmo, né, cristão, que é uma filosofia extremamente primitiva, né, não é uma filosofia de povos avançados, é uma filosofia de 2, 3 mil anos atrás. Como nem sabia que a Terra era redonda, como nem sabia que estava fazendo isso. Por exemplo, quando eu traduzi o Tao Te Ching, né,
fiz a minha versão do Tao Te Ching, que é o livro de Lao Tzu, lá tem uma frase assim, né? Eu sou tão ignorante, tão ignorante, tão ignorante, que eu vivo o tempo todo comigo mesmo e eu não sei nada sobre mim. Como é que eu posso ter a pachorra de saber sobre Deus? E construir um modelo sobre Deus e fazer todo mundo seguir esse modelo sobre Deus? Eu não sei nem quem eu sou. Mas que ele sabe sobre Deus, é o Criador de todas as coisas, todo o universo. Se eu fizer um modelo, certamente vai estar errado. Porque isso aí foi construído dentro da minha enorme ignorância. Então pense nisso. O mal, o conceito do bem e do mal, é gerado por culturas primitivas, por filosofias primitivas. E o universo, no seu estado maior, não funciona assim.